Gratidão. E aqui, como fazer o que Deus quer, né? O que significa temos que fazer o que Deus quer e não o que não quer. Né? Então, o que significa isso, né? Fazer o que Deus quer. Por que a gente tem tanta resistência em fazer o que Deus quer? Porque grande parte da humanidade viveu durante muitas e muitas eras e muitos anos com uma energia meramente física, ou seja, acreditando que Deus estava fora, que existe alguém lá fora, que existe um Deus separado de nós, né, fisicamente. Então, que a fisicalidade é uma coisa, que a espiritualidade é outra. Ciência é uma coisa, espiritualidade é outra. Ciência nós repartimos em partes, né? Então não existe uma ciência integrada, é uma ciência onde cada coisa está num lugar separado. E isso tudo foi fragmentando, separando, colocando o ser cada vez mais distante de Deus, da fonte, da origem da vida. Como é que a gente sabe fazer agora o que Deus quer, se a gente nunca fez? Então, a gente sempre esteve fazendo. O que significa? Significa a gente sempre estar fazendo coisas que o ego quer. Então, a gente está sempre levando o nosso personagem para as compras, levando o nosso personagem para o divertimento, levando o personagem para o entretenimento, levando o personagem para as férias, levando o personagem para um monte de coisas no mundo físico, sem a presença de Deus, né? Não que a gente não possa fazer isso, mas Deus está conosco dentro de todas essas situações, mas nós estamos ausentes dele, ou seja, nós não estamos com a energia espiritual em dia, vamos chamar assim, para fazermos esses movimentos na medida necessária, na quantidade necessária, na vibração necessária. Não que a gente não precise de lazer, né, como chama aqui na Terra, lazer. Precisamos porque precisamos estar em dia com o nosso estado psicológico, evidentemente. Mas o lazer não se torna mais, não é mais uma dispersão. Ele é uma participação ativa de Deus na nossa vida, nos beneficiando, entre aspas, com um local onde a gente vai estar lá naquele momento, né, que é necessário o nosso refazimento. Então, existem energias de refazimento que são diferentes de energias de dispersão, aonde eu vou junto a uma montanha de gente e fico lá pulando atrás do trio elétrico. Nada contra o trio elétrico, mas como está o meu estado interno diante do trio elétrico? Esse que é o grande movimento energético que denuncia se estamos fazendo o que Deus quer ou o que Deus não quer. Que eu posso estar indo nesse monte de lugares porque eu estou em fuga internamente do meu próprio processo interno. Então eu invento várias coisas externamente para fazer e ocupo e preencho todo o meu dia, todo o ano, todos os anos e acabo preenchendo toda a minha vida, toda a minha existência, sempre naqueles movimentos. Então o corte, né, o momento em que a gente faz esse corte cirúrgico mesmo, que é o momento em que a gente reconhece que tudo aquilo não está levando a lugar nenhum, é o momento em que a gente reconhece e começa a fazer o que Deus quer. Então Deus pede para a gente para tudo, né, reavalia, porque isso não vai levar ao progresso, não vai levar uma humanidade a evoluir, porque o ser que está fazendo isso está quebrando em cada vez pedaços menores a sua própria individualidade. Então ele não está formando sua individualidade, fazendo com que ela se torne realmente forte para fazer o que Deus quer. Então, se eu estou dispersando a energia, Deus me pede para fazer algo e eu nem percebo, porque eu estou totalmente dispersa em N coisas que não são relevantes para o processo evolutivo. Então, fazer o que Deus quer, né, que normalmente é aquietai-vos, né, sabeis que vós sois deuses, é o primeiro movimento que a gente tem que fazer para começar a atender essas mensagens.
Então, hoje, os mensageiros, né, que a gente está chamando de mensageiros, por uma questão realmente de linguagem, né, que facilita a todos entenderem que um mensageiro é alguém que está trazendo uma mensagem. Então, não importa o conteúdo da mensagem, importa que se está trazendo uma mensagem é porque existe algo que a gente precisa saber. Então, o conteúdo vai ser de acordo a cada ser. Né? Então, não importa, eu quero falar, não, eu quero a mensagem que eu quero receber. Não, mas você não precisa dessa, você precisa de uma mensagem com outro conteúdo. Então, a gente não pode ter essas ideias pré-concebidas da mente que sempre quer interpretar aquilo que chegou. Então, muitas vezes chega uma mensagem para uma pessoa e a pessoa logo quer interpretar e desfaz a mensagem que veio do todo, que veio de Deus, que veio de um plano sutil, fazendo com que essa pessoa relembre algo, ative algo dentro dela, se fortaleça de algo. Então, ou muitas vezes está comunicando um contato maior que está chegando. Então, no caso, eu recebi uma mensagem psicografada e era uma mensagem extremamente simbólica, cheia de entrelinhas e que eu poderia falar é muito subjetivo. Mas a minha mente já estava num estado subjetivo, mais subjetivo, porque sempre gostou desses enigmas. Então, essa sensação de enigma fazia parte não só da mente, como da própria personalidade, né? De decifrar o que acontece nesse mundo, por que as pessoas são assim. Então, isso fazia parte do modo interno dessa personalidade aqui. Então, quando eu recebi isso, eu li, reli e me mantive em estado de alerta, porque eu falei, bom, se isso chegou, o que isso vai me trazer? Então, hoje, os mensageiros estão trazendo, mais do que mensagens, testemunhos. Então, testemunhos de contato com outras civilizações, testemunhos de civilizações mais evoluídas que vivem na Terra, em outra camada, né? Então, em outros níveis da Terra, em outros lugares, que existem cidades intraterrenas em vários locais, vários pontos do Brasil e do mundo, em outros lugares, em vários continentes. Então, isso faz o quê? Faz a gente alargar a nossa mente e entender, ou tentar entender, que em algum momento isso tem que aparecer. Ou seja, você tem que ver. Todo mundo vai ver. Só que para que a gente consiga conceber isso como uma realidade, a gente tem que fazer o que Deus quer. O que Deus quer é que a gente expanda a consciência além da nossa fisicalidade, além do nosso mundo que nós estamos acostumados a viver, além da nossa rotina, além daquelas coisas que a gente faz, das nossas compras, das nossas coisinhas, das nossas férias, além disso, para a gente enxergar o que está no invisível. Porque é isso que está manifestando agora e que vai manifestar agora no visível a nova realidade. Então, muitas pessoas algumas se frustram, né? Falam, mas o que é isso? E aí as minhas coisinhas, né? Se frustram por quê? Porque estava fazendo o que queria e não o que Deus quer. Então, quando a gente não faz o movimento interno no momento certo, a gente vai perdendo esse fio da meada, porque ele é rápido. Quando a gente faz, ele se torna rápido. Então, você encontra uma informação, encontra um ser, vem uma circunstância, vem alguma coisa que vai te trazendo o que está acontecendo no plano sutil, no nosso plano sutil, na nossa energia. Então, o que a nossa energia está atraindo hoje? Então, esse é um bom exercício para todos nós fazermos. O que está vindo para você é o que você está irradiando. Então, eu estou emitindo um sinal de percepção profunda de uma realidade que está sendo manifestada na Terra, que envolve a mudança completa de paradigma consciencial.
Então a gente sai de um paradigma de uma vida tridimensional para uma vida expandida, uma vida de quinta dimensão, onde o espiritual prevalece porque é reconhecido por cada ser. Então, cada ser está fazendo o que Deus quer, na medida que tem da sua percepção, mas já está fazendo isso, já está percebendo isso, e está então manifestando na sua realidade física aquilo que veio fazer. Em algum nível, não precisa perfeição, não precisa nada disso. Não precisa dizer, não, agora, como é que eu vou falar sobre Jesus? Como eu vou falar sobre Jesus? Como é que eu vou falar sobre Cristo Jesus? Ninguém vai precisar falar sobre isso. A experiência do ser, aquilo que acontecer e aquilo que vier a ser, vai ser aquilo que é a realidade da experiência dele e que ele pode inspirar outros, levando isso para outros, levando essa energia interna que vai ser orientada pelo eu superior. Então, ela vai ser orientada pelo eu superior de como fazer. Mas aí o ser está fazendo o que Deus quer. Então, a atividade dele pode mudar? Pode mudar, mas ele pode estar numa atividade que ele tem uma habilidade, só que ele vai ter essa habilidade expandida. Então, se ele é um ser que escreve bem, ele vai escrever melhor. Se ele é um ser que já tem uma habilidade de comunicação, de liderança e tudo mais, isso se torna exponencialmente uma habilidade expandida, porque já existe, só que ela vai estar sendo orientada pelo plano superior. Então, isso é a gente fazer o que Deus quer, é unir o nosso eu físico, o nosso eu cósmico, com a nossa realidade superior, permitindo que as leis superiores operem através de nós. Então, aí a Terra muda completamente, porque não existe a lei dos homens, existe a lei divina. Então, o que significa? Significa que o plano suprafísico, a lei suprafísica, que a gente chama sobrenatural aqui, né? Nós falamos, nossa, isso aqui foi muito sobrenatural. É, na verdade, o ser expandido que, pelo fato de ele ter expandido a consciência em algum nível, e aí não importa a questão de idade nem gênero, pode ser desde um bebê até uma criancinha, um adolescente, pode ser uma pessoa mais idosa em termos de idade cronológica, não importa, mas que vai estar, quando acontece isso, essa expansão de consciência, já começa a estar sobre leis suprafísicas, porque o seu corpo energético atua no campo vibracional, no campo cósmico, está se integrando à grande vida, a vida universal. Então, o ser passa a ter uma consciência cósmica e não mais uma consciência humana. Então, ele reconhece que ele está num corpo humano, mas ele está fazendo uma experiência a partir de uma consciência maior. Então, isso é fazer o que Deus quer. É a gente reconhecer quem somos, fazermos o nosso processo interno para chegarmos nisso, como experiência e não como uma teoria. Porque enquanto isso é uma teoria, a gente continua fazendo o que Deus não quer. E a gente fala, não, mas amanhã eu começo. Deus, dá mais um dia para mim, mais um dia. E a gente vai empurrando, né? Empurrando com a barriga, porque a gente acredita num Deus fora. E o co-criador somos nós. Então, quando a gente assume, não, peraí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você faz um movimento e vê que, né, a lei está operando através de você e que existem milhares de pessoas conectadas, que nada está separado, e que alguém precisa receber aquela informação e que você precisa que tem outro que está te transmitindo. Então você vê que o movimento não pode parar e que você não pode estar com a mente ocupada somente das coisas do mundo físico. Então o eu superior vai te ajudar no mundo físico. Não vai deixar você sem as coisas. Mas ele vai te ajudar de uma forma objetiva e direta. Então é necessário uma coisa, aquilo se dá com facilidade, com mais facilidade, porque você está imbuído da energia espiritual.
que é essa que Deus quer que você esteja, porque senão não há comunicação. Então a gente acredita que está separado e fala, não, peraí, eu preciso me conectar. E você vai lá, começa a fazer um monte de esforço para se conectar, mas não está desconectado. Só não está na vibração, na frequência, na energia correta para que aquilo se mantenha constantemente em conexão, porque a energia espiritual não para, senão não estaríamos vivos, não existiríamos. Então o planeta está sendo, através das naves, ele está recebendo mais energia elevada, mais energia espiritual, para que os seres saiam dessa visão de mundo físico, meramente físico, matéria, e se recebam essa energia da antimatéria. Então essas coisas precisam, essa física, né, que faz com que a gente funcione em equilíbrio, ou seja, eu faço, eu me dou e recebo, recebo e dou, e entro num fluxo, preciso de matéria e antimatéria. Se eu tenho um caminhão de matéria, né, na minha visão de mundo, por conta da minha consciência, e todo dia eu vou lá, faço compras, faço isso, faço aquilo, só na matéria, a energia espiritual vai desaparecendo. Então não há, a comunicação vai ficando frágil. Então no momento que alguém fala assim, não, agora não resta mais nada, somente orar. A pessoa não sabe nem orar, porque ela nunca orou. E ela vai lá e começa uma ladainha, começa a gritar com Deus, pedir a Deus e fala, Deus, você me abandonou, você esqueceu de mim. E não, nada disso. Foi o ser que não colocou a energia em funcionamento para os seus núcleos superiores, para a elevação do seu ser. Então, o movimento de a gente estar fazendo o que Deus quer, ele é crucial o tempo todo. A gente tem que estar aqui agradecendo, porque é um milagre de estarmos aqui num planeta nessas condições, e a gente está fazendo, cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo para o plano, para o todo, e para que essa energia se expanda. Então, quanto mais energia espiritual tem um ser, maior a capacidade de agregar, de elevar, de irradiar, de fazer, independente da ação somente física. Ele tem ações físicas, mas o fato de ele estar imbuído dessa energia, muitas vezes ele não precisa fazer determinadas ações físicas, porque ele está operando através de outros níveis de contato, através de meditação, de silêncio, né? São seres que trabalham através da irradiação de energia, etc. Então a gente precisa dessa energia para conseguir entrar em conexão com o que Deus quer, entrarmos em alinhamento com o planeta que está imbuído dessa energia e vai cada vez mais estar, porque o Sol está irradiando essa energia. As naves estão fazendo isso. Tudo está operando para que essa energia alcance níveis de frequência de quinta a nona dimensão. Porque existem vidas nessas dimensões, existem seres vivendo nessas dimensões. Então essas cidades intraterrenas, os próprios seres extraterrestres que estão no planeta, em corpos humanos, outros que não, outros, tudo isso, civilizações de todo tipo, elas vão emergir. Então não tem como a gente falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou ver isso depois. Não, é interessante, mas eu vou ver isso depois. Por quê? Porque a pessoa não vai ver isso depois. Isso vai se tornar algo real, porque é uma realidade de um planeta evolutivo. Então, fazer o que Deus quer é o preparo de cada ser individualmente. Eu começo a fazer o que Deus quer. Então, Deus me pediu para orar, eu vou orar. Me pediu para me interiorizar, eu vou me interiorizar. Pediu para meditar, eu vou meditar. Pediu para ler, eu vou ler. Pediu para eu ficar quieto, pediu para o que for, eu vou sentindo e vou me preparando. Vou trazendo essa energia mais elevada para dentro dos meus corpos.
Então eu vou permitindo que essa energia trabalhe e ela vai me trazer clareza e entendimento do que está acontecendo. Então, para algumas pessoas, a realidade das naves é natural. Para outras ainda, você vê alguns vídeos, né? As pessoas começam a xingar, começam a brigar, ficam malucas. O que é aquilo? O que é não sei o quê? O que eles estão fazendo? Por quê? Porque não há o entendimento interno do que será que é aquilo. Outro diz são fogos de artifício. Outro não quer nem ver. Por quê? Porque estão em níveis de consciência diferentes, de compreensão. Então, quanto mais a gente faz o que Deus quer, mais a gente vai entender os sinais que foram profetizados, né? Profetizados, né? Os sinais no céu e todas as profecias que aconteceram, não no sentido de previsão, mas no sentido de que seres que tinham clarividência, seres que tinham a participação nesse plano evolutivo, estavam sinalizando que em algum momento os sinais iriam se intensificar. E quando um sinal se intensifica, o que acontece? Acontece a manifestação daquele sinal. Porque a cocriação é o sinal e a manifestação. A manifestação vem imediatamente após você ter tido uma percepção. Então, se você teve uma percepção e aquilo está em linha com a consciência coletiva, se manifesta. Quando você teve uma percepção e ainda não está em linha com a consciência coletiva, aquilo atrasa, porque existe o espaço-tempo e existe uma quantidade de pessoas que não está acreditando naquilo. E como é que a gente vai fazer com quem não acredita? Ninguém pode ser obrigado a acreditar. Então, fazer o que Deus quer não é obrigar ninguém a fazer algo, é fazer o que Deus está pedindo para que ele faça. E que somente ele ou ela, né, pode saber o que é esse fazer o que Deus quer. Então, para cada um é de um jeito, mas para todos nós é apenas o reconhecimento do amor incondicional de Deus, de que nós estamos vivos por essa energia espiritual que nos mantém aqui e que existem civilizações de todos os níveis no universo que não estamos sozinhos. Então, a comprovação disso, os mensageiros, e agora tem dezenas, milhares, cada um vai trazendo de uma forma de acordo com a sua própria experiência. Então, alguns tiveram experiências de visões, outros tiveram experiências internas, outros tiveram experiências externas, não importa, mas cada um, com a sua própria experiência, vai testemunhando e vivendo o que está acontecendo dentro de nós. Então, vai entendendo que a realidade não é externa. Se eu tenho uma experiência interna, se eu vi uma nave internamente, ela está se projetando no céu, significa que primeiro acontece internamente e depois isso vai se manifestar externamente. Então, a gente não pode mais renegar fazer o que Deus quer. Não pode mais correr para o noticiário e perguntar o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer com o planeta, porque a resposta não vai vir de lá. Por quê? Porque a grande maioria que está naquele noticiário não está fazendo o que Deus quer. Então, eles estão criando uma realidade onde estão ausentes da energia espiritual. Estão simplesmente vivendo fisicamente para manter aquele status quo, manter aquele padrão de vida, desconsiderando que existe um planeta em transição planetária e que esse planeta está se coligando com os outros do próprio sistema solar e que vai acontecer em algum momento, as linhas do tempo vão se consolidar. E quanto mais a gente vai vendo os sinais se intensificando, mais próximo está o grande evento, o movimento. Então a gente tem que estar atentos para se manter fazendo o que Deus quer. Né? Não ter medo, não temer nada, não ficar e agora. Porque isso coloca uma vibração, uma energia de que precisa de uma conexão que está além da nossa capacidade.
E não está. Todos nós estamos conectados à nossa verdade interna. Só precisamos reconhecer, aceitar e viver isso, para que o caminho vá se desdobrando. Então, a pessoa recebeu uma mensagem psicografada de uma pessoa. Essa pessoa já não está mais nesse plano. Ela não está mais. Então, se eu não tivesse recebido a mensagem naquele momento, ela foi o canal, né? O canal que trouxe a mensagem do invisível. Então, ela serviu de canal. Hoje, esse canal não está mais aqui. Então, é assim que o plano evolutivo funciona, né? Assim que acontece o que Deus quer. A energia mudou. E hoje, quando eu leio a mensagem, eu compreendo de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque a mensagem foi internalizada. Quando eu recebi, ela não estava internalizada. Então, eu estava lendo, tentando interpretar, tentando entender, mas dentro de mim ainda faltavam movimentos para eu conseguir internalizar a mensagem. E agora nós estamos num ponto que é exatamente esse, só que é de uma coletividade, que é ter uma massa crítica de pessoas que compreendam, por experiência, que não estão sozinhas, que não existe somente a vida na Terra e que isso aqui é uma passagem, uma transição de uma era para outra. E que a era que a gente está entrando é a era onde tudo vai estar integrado. Então a gente vai falar a mesma língua com N civilizações, não precisamos aprender idiomas, porque a linguagem do amor incondicional, ela é universal. E o entendimento entre os seres, através da energia, é muito mais simples. As ações são mais simples. A percepção, tudo é mais simples. Porque tem sabedoria da inteligência superior. Então não é a nossa escola aqui, física, terrestre, que vai trazer a instrução de um nível superior. Então a gente precisa fazer o que Deus quer para entrar na linha, né, na linha do tempo correta e ir seguindo esse movimento juntamente com o movimento do planeta. Então é importante a gente entrar nessa velocidade, que não é pequena. Então, por exemplo, a gente fala, Jesus disse, siga-me, né? Larga tudo e me segue. Seguir um Cristo Jesus, né? Imagina que é seguir a consciência de Sananda. Meu Deus, eu tenho que correr numa velocidade gigantesca. Porque são consciências que estão num plano muito mais elevado que o nosso. Mas não significa que a gente vai ter que entrar nessa velocidade maluca e vamos ter que se tornar espirituais, né? Como a gente chama, da noite para o dia. Não, a gente vai fazer isso pouco a pouco, conforme a nossa capacidade. Mas se a gente não der o passo para fazer o que Deus quer, que é isso, a gente, a Terra não sai do nível que está e continua tudo ali, como se nada tivesse acontecendo, o céu piscando inteiro, não tem mais por onde, os mensageiros descendo, entregando cartas, entregando isso, entregando aquilo, e as pessoas virando e falando, não, pode ser, talvez, vamos ver, e não aceitam fazer o que Deus quer. Então o movimento agora é de a gente se conscientizar, assumir o nosso papel, a nossa percepção, e ir seguindo esse movimento interno que vai se fortalecer com a conexão entre as pessoas. Então, as egrégoras vão se comunicando umas com as outras, isso vai crescendo. E a compreensão vai ficando muito mais sensível e muito mais fácil. Então, não vai ter mais mistério, não vai ter mais segredo. Porque a era da luz, como chama, é a era da luz. Então, não vai ter barreira aqui, né? Alguma coisa que eu vou colocar aqui dizendo, olha, isso aqui é meu. Não pode. Esse aqui é seu. Porque a transparência do coração, a transparência da consciência cósmica, é a forma como opera esse sistema. O sistema chamado consciencial, de consciência. O ser é o que ele é. Por quê? Porque as leis cósmicas atuam sobre ele. Então ele respeita
as leis cósmicas, porque senão ele não existiria dentro daquilo que foi proposto, dentro do plano evolutivo, dentro daquilo que ele veio fazer. Então, o alinhamento energético do ser físico com as leis superiores, ele é gradativo e ele vai acontecendo porque a consciência é quem comanda a mente. Então, não vamos mais estar discutindo falsas ideias, dúvidas, achismos. A gente vai estar consciente de quem somos e comandando a nossa mente para executar as ações necessárias, sem gasto de energia. Então, fazer o que Deus quer é justamente a gente não gastar energia com o supérfluo, porque se a gente fizer isso, vai faltar. O momento que acontecer essa união e o momento em que a Terra entra, vamos chamar em ponto zero, ou seja, ela entra no seu estado mais próximo da sua origem, de como ela deveria ser, como ela foi concebida, de como ela tem que ser, como é que nós vamos estar no planeta? Nós temos que estar alinhados com esse mesmo ponto. Então, nós temos que estar alinhados também à nossa origem, ou pelo menos àquilo que nós acreditamos a partir do que estamos fazendo o que Deus quer. Então, aí tudo se alinha. Nós nos alinhamos, o planeta se alinha e tudo se ingressa num plano evolutivo. E aí a gente não tem mais essa discordância vibratória, essas dúvidas, esses apegos, essas energias que não correspondem, porque estamos assumindo que nós somos co-criadores. Nós estamos aqui por isso, para manifestar a nova Terra. E aí o desdobramento das atividades vai acontecendo naturalmente, com mais tranquilidade, com mais alegria e com mais discernimento, porque a gente não tem mais o fazer por fazer. Então, vamos nos ocupar de fazer o que Deus quer. Gratidão.